após os últimos 5 anos de estudo, na tentativa do melhor aprendizado possível sobre as NRs, pois eu percebi que o seu domínio é fundamental para o profissional de segurança do trabalho que almeja o sucesso profissional. Eu percebi que nem tudo é cobrado de cada NR. Portanto, eu separei os itens da NR32, uma NR bastante cobrada, aqueles itens que são realmente cobrados, incluindo destaques e esquemas para facilitar o seu aprendizado. Olá, eu sou Antônio Carlos Zeferino, técnico em segurança do trabalho pelo Instituto Federal, autor e editor do site Segurança do Trabalho ACZ. Para fins de aplicação desta norma, entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Consideram-se agentes biológicos os micro-organismos, geneticamente modificados ou não, a cultura das células, os parasitas, as toxinas e os priões. O PPRA deve ser reavaliado uma vez ao ano. Quando cai datas, é importante gravar. Então, segundo a NR32, o PPRA deve ser reavaliado uma vez ao ano e, letra A, sempre que se produza uma mudança nas condições de trabalho que possa alterar a exposição aos agentes biológicos. Letra B, quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar. Em toda a ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a comunicação de acidente do trabalho, ou seja, a CAT. Então, em toda ocorrência, com ou sem afastamento, tem que ser emitido a CAT. Todo local onde exista a possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para a higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem o contato manual. Portanto, esses locais com possibilidade de exposição ao agente biológico, além do lavatório exclusivo para a higiene das mãos, deve ter água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e essa lixeira sem um contato manual. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos. Tem que lavar as mãos. O que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória, com emissão de documento de liberação para o trabalho. Portanto, se esse trabalhador tiver ferida ou lesão, ele obrigatoriamente terá que passar por avaliação médica. O empregador deve vedar. Portanto, o que o empregador deve vedar? Letra A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos. Letra B, o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contatos no posto de trabalho. Letra C, o empregador deve vedar também o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Letra D, a guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim. E por último, o empregador deve vedar o uso de calçados abertos. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. Portanto, aquela vestimenta do trabalho dos profissionais de saúde fornecida pelo empregador sem custo para o empregado. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
Os equipamentos de proteção individual, EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em números suficientes nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada. Então, essa capacitação é antes do início e de forma continuada e vai ser ministrada, letra A, sempre que ocorra uma mudança nas condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos. Letra B, durante a jornada de trabalho. E por fim, letra C, por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos. Dos perfurocortantes, os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. Portanto, serão os trabalhadores que usar esses materiais perfurocortantes quem serão os responsáveis pelo seu descarte. As empresas que produzam ou comercializem materiais perfurocortantes devem disponibilizar para os trabalhadores dos serviços de saúde capacitação sobre a correta utilização da segurança. Portanto, essas empresas devem capacitar os trabalhadores. Da vacinação dos trabalhadores, bastante cobrado, um dos itens mais cobrados da NR32, grave muito bem, a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos do PCMSO. Portanto, essas vacinas devem ser fornecidas gratuitamente contra tétano, difteria, hepatite B, além dos estabelecidos do PCMSO, sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente. Portanto, é gratuito. Toda trabalhadora gestante só será liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapor anestésico após autorização por escrito do médico responsável pelo PCMSO, considerando as informações contidas no PPRA. Portanto, a gestante tem que ser autorizada pelo médico do responsável pelo PCMSO. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades em radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação. Para os recipientes destinados à coleta de material perfurocortante, o limite máximo de enchimento está localizado 5 centímetros abaixo do bucal. Então, esse depósito de perfurocortantes, eles não podem ser enchidos até o bocal. Tem que ser 5 centímetros abaixo, conforme essa imagem que eu criei. Os recipientes de transporte com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. Agora, os agentes biológicos. Os agentes biológicos são classificados então, da classificação dos agentes biológicos. Classe de risco 1, baixo. Baixo risco, individual para os trabalhadores e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doenças ao ser humano. Então, na classe de risco 1 é o risco baixo. Na classe de risco 2 é o risco individual moderado. Grave esses destaques que eu fiz. Para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Pode causar doença ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia e tratamento. O risco moderado e existe tratamento. Classe 3 é o risco individual elevado para o trabalhador e com a probabilidade de disseminação para a coletividade. Pode causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia
e tratamento. Então o risco 3 ele é elevado e nem sempre existe meio de tratamento. O risco 4 é um risco individual elevado para o trabalhador e com a probabilidade de elevada disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Pode causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existe meio eficazes de tratamento, meio eficazes de profilaxia ou tratamento. Então, para você gravar, para diferenciar, o risco 1 é baixo, o risco 2 é moderado, existe tratamento, o risco 3 é elevado, nem sempre tratamento, o risco 4 elevado e não existe meio eficaz de tratamento. Inscreva-se no canal agora para ter mais dicas como essa. Gostou do vídeo? Dê o joinha. No link aqui na tela, no link de descrição e abaixo do vídeo, no link de descrição, eu irei deixar o link para você baixar a apostila técnica em segurança do trabalho, fruto dos meus mais de 5 anos de estudo em segurança do trabalho. Separei os assuntos que realmente são cobrados, incluindo destaques e questões comentadas, onde eu resolvi mais de 3.000 questões sobre segurança do trabalho e separei aqueles assuntos que mais são cobrados. Você vai evitar um estudo improdutivo e vai acelerar o seu aprendizado. Clique para conhecer e baixar a apostila técnica em segurança do trabalho, que eu irei deixar o link na tela e abaixo no link de descrição do vídeo. Bons estudos, lembre-se bem, quem se prepara cria oportunidades.